o vereador ele é definido lá na Constituição quantos vereadores cada município tem, né? Então, municípios maiores têm mais vereadores, municípios menores, menos vereadores, de acordo com o percentual de população. Dentro disso, a gente tem para definir melhor o que é um vereador, fica legal definir a função de um vereador. Duas funções pilares, né? Basilares, que seriam uma, a legislação, e a outra, a fiscalização. E a gente tem três poderes, né? O judiciário, o executivo e o legislativo. O vereador seria a base do sistema legislativo. Ele conecta a lei ao povo. Então, ele está no front, né? Se você pegar o exemplo de uma batalha, ele é o primeiro da linha de frente, né? É quem vai fazer a lei, né? Diretamente ouvindo o povo, então, né? Então, ali o legislador tem duas funções basilares, a legislação e a fiscalização. Eu costumo dizer que o vereador não tem tanto forte a questão da legislação. Não que ele não tem, ele tem. Mas a questão da legislação, a partir do momento que tu sobe na escala do legislativo, ela fica mais presente, a questão de legislar e menos de fiscalizar. Vamos supor, um deputado. Um deputado tem muito forte e ele tem uma ampla matéria para legislar, assim como em nível nacional, federal, os deputados federais, né, os senadores, né, o Congresso, eles têm uma carga legislativa muito maior que o vereador. O vereador ele está mais próximo ao povo, então ele tem mais um acompanhamento do cotidiano do povo e principalmente a função de fiscalização. Fiscalização do quê? Obras, fiscalização das condutas do administrativo, fiscalização da própria conduta da própria Câmara. Um legislador é responsável pela fiscalização do seu colega. Então, assim, a função do legislador ela é fundamental dentro da democracia. Eu coloco o legislativo como função do vereador e intermediar como se fosse um advogado, né? Então, o cliente chega e traz a demanda e o advogado leva à justiça. Agora, te pergunto, de quem que é a demanda? É do cliente ou é do advogado? Ou é a mesma situação? Na verdade, o legislador e o cidadão são partes da mesma situação. Eles fazem partes do processo legislativo. Então, a partir do momento que o cidadão se depara com algum problema, ele precisa da voz. O advogado vem lá do latim, né? Advogar, o chamado a falar. O legislador é a mesma coisa, é um advogado do povo. Ele é chamado a falar pelos seus representantes. Quem colocou o legislador lá? O povo. Então, o povo tem o acesso garantido ao legislador. O legislador precisa fornecer esse acesso, precisa estar presente na Câmara, precisa fornecer canais de comunicação, filtrar as demandas da sociedade e levar para a discussão da Câmara, né? Sim, o cidadão tem completa competência de legislar junto com o vereador. Eu acho que a participação do cidadão é mais importante na fiscalização. E eu vou trazer até um instrumento aqui que ele pode usar. Ele tem as ações, né? Ele tem ação civil pública, ele tem a ação coletiva, mas principalmente uma ação que está lá no artigo 5º da Constituição chamada ação popular. Tá? O que é a ação popular? O cidadão comum, ele pode entrar com uma demanda, né, de natureza jurídica, e eu vou ler um pedacinho aqui do artigo. Qualquer cidadão, esse é o artigo 73, é o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, se não me falha a memória, tá? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe. Ou seja, qualquer afronta ao público, o cidadão pode questionar em ação popular. A moralidade, também que questione moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custos e dons de sucumbência. Então, esse mecanismo legal, ele é isento de custos. Ou seja, qualquer um. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia: começa a pendurar ação popular por tudo, porque vocês já podem, vocês não precisam de OAB, não precisam de nada. Como cidadão, qualquer cidadão pode propor ação popular. O que não pode, a lei faz uma ressalva, é você propor ação popular de má-fé, né? Sabendo, o que seria má-fé? Sabendo que alguma coisa notoriamente não existe um problema, querer causar um problema. Enfim, fica até raro situações de comprovação de má-fé, muito raro. Então, em teoria, você tem uma ação gratuita de acesso a todos, podendo participar
da função do vereador. Então, sim, a resposta é sim. O cidadão comum pode, sim, tomar essa função do vereador para si, que é a principal função dele, que é fiscalizar. A respeito das sessões, né, não diria que é aberto à população. Eu vou até corrigir esse ponto. Era dever da população participar das sessões, né? Então, como cidadão, ele tem até o dever de estar ciente. Isso é um exercício de cidadania, né? Você participar da tua comunidade, a gente tem que ter primeiro a nossa vida. Eu entendo que muitas pessoas, pela nossa situação econômica, não tem nem a sua vida resolvida, às vezes tem problemas familiares, então como exigir delas uma participação ativa no processo legislativo, nas câmaras de vereadores, né? Mas aquela pessoa que tem que se sentir até instigada e chamada a participar, é um exercício de cidadania. Então eu te diria assim que seria até um dever nosso, eu hoje sou um cidadão, então como cidadão eu sou chamado. Hoje em dia a gente pode assistir as sessões online, né? As sessões são transmitidas online, tudo para facilitar o acesso da população e também a fiscalização da população. O vereador seria nada mais nada menos que a garantia constitucional de que seja feito esse trabalho de fiscalização e legislação. Esse trabalho, se fosse, deveria naturalmente brotar da população, né? Mas como a gente precisa dessa garantia, por isso a gente tem a figura do vereador. Mas o cidadão, com certeza, ele teria que participar das sessões da Câmara. Existem alguns critérios, sim. Por exemplo, alfabetização, existem critérios de idade, né? Por exemplo, o senador tem uma idade mais avançada, acima de 30, 35, 20. Depende. Vereador, o cargo que o mais simples seria o do vereador, né? Cargos públicos, né? Do legislativo ali. Então, o vereador ele tem uma idade mais abrangente, né? Com 18 anos completos, você já pode ser candidato. Na verdade, sim, tem até uma polêmica jurisprudência, né? Na verdade, tu não precisa nem ter os 18 anos completos para se candidatar. Mas na posse, no dia 1º de janeiro, tu tem que ter a idade para confirmar e ratificar que tu tem todos os quesitos preenchidos, certo? Então, assim, existe uma série de quesitos, né? Dependendo do cargo, né? Vamos aqui pôr que o vereador, que é o tema, para a gente também não fugir muito aqui, né? Senão a gente vai falar de vários cargos, né? Teremos que ter uma live só para senador, só para deputado, só para presidente. Então, vamos focando no vereador. O vereador ele tem que ter 18 anos no dia 1º de janeiro, que é um entendimento majoritário, né? E ele também teria que ter, pelo menos, a situação a comprovação de que ele possui, ele não é analfabeto, né? Então, ele não poderia ser um analfabeto. Agora, sim, existem discussões jurídicas. Nada no direito é tão simples, né? Então, te garanto que um dia que um vereador que não tenha condição de ler e ele queira participar e ele consiga ser eleito e for se interpelado dele essa questão da comprovação, né? E aí vai dar um pano para manga, digamos, vai dar uma baita de uma discussão jurídica, certo? Não existe, mas a grosso modo, sem aprofundar muito, antes de tu adentrar no pleito, é exigido uma série de documentos, certo? E um deles é a comprovação de que tu estaria alfabetizado. Por exemplo, de mim exigiram a minha escolaridade, eu tive que levar lá diploma das minhas 2 faculdades, diploma da minha pós-graduação, né? Tudo para, na verdade, é uma bala de canhão para matar uma formiga. Então, o que se quer provar ali é que a pessoa não é analfabeta, né? 18 anos, não ser analfabeta e sim estar filiado a um partido político, certo? Um vereador deveria saber direito? Seria do básico do vereador saber sobre Constituição e lei orgânica. Seria o básico, certo? Porque, como a gente sabe, o vereador vai ter que dar suporte à população, tanto para legislar quanto para fiscalizar. E a matéria-prima do vereador é a lei orgânica. Ele vai... Imagine uma situação de um vereador chegando lá e vem um cidadão e defende para o vereador que ele quer que o vereador defenda a pena de morte, certo? Então, como o vereador vai chegar, vai filtrar as demandas e vai explicar, olha, é o seguinte, a pena de morte não é no âmbito municipal que é decidida. Então, ele vai encaminhar o vereador para uma assembleia, para falar com o deputado, né? Ele vai dar uma orientação nesse sentido.
Agora, o que a lei faz para preservar? Porque, assim, a democracia, ela não quer afastar ninguém, certo? Ela é inclusiva, tu não é exclusiva. Então, para não elitizar, para não botar só para o direito, ela inclui a figura do assessor. Então, o vereador que tiver uma demanda, uma deficiência jurídica, ele cobre essa deficiência com o assessor, né? Que, então, sim, este assessor, com conhecimentos jurídicos, capaz de poder assessorá-lo e encaminhá-lo. Como eu sou advogado, o meu assessor está dispensado de tais conhecimentos. Eu, como vereador, eu posso sozinho fazer essa parte legislativa, essa parte de orientação do povo, mas que é indiscutível que a função do vereador necessita do conhecimento jurídico, isso não há sombra de dúvidas. A lei orgânica trata muito sobre estrutura municipal, sobre a questão da própria Câmara, a questão da vários assuntos locais, né? Focado, claro, que ela tem que ter todo um enquadramento dentro da Constituição, dentro da lei estadual, né? E ela pode, sim, ser alterada pelos vereadores. Então, assim, a lei orgânica, fora as portarias, normativas, as próprias atas feitas nas reuniões da Câmara, todas seriam matéria-prima do vereador. O vereador trabalha com isso, né? O vereador trabalha com as atas, trabalha com a lei orgânica, trabalha com portarias, trabalha com fiscalização de normativas executivas. Então, imagina a situação de um vereador que não conhece. Então, no mínimo, ele vai precisar de um assessor jurídico para explicar, olha, vereador, a sua função é essa. Olha, vereador, você quer fazer isso? Isso se faz através de normativa, através da lei orgânica. A lei orgânica seria uma mini constituição da cidade. Seria, por exemplo, uma lei inferior à nossa lei estadual. Seria, por exemplo, onde o município coloca ali algumas diretrizes. O nosso sistema ele é um sistema de legenda. Então, assim, como é que funciona o sistema de legenda? Eu vou supor um partido, eu vou criar o Partido da Caneta, certo? O PC, Partido da Caneta. O Partido da Caneta, ele colocou 20 candidatos a vereadores a concorrer, certo? O Partido da Caneta, ele fez, a soma dos seus vereadores, fez 5.000 votos, certo? Esses 5.000 votos, então, serão distribuídos dentro da legenda do partido. Quantos votos precisa mais ou menos Indaial para eleger um vereador? Vamos botar aqui entre 2.500 a 3. Como é que é feita essa conta? Você pega o número de votos válidos, vamos supor que Indaial tenha 35.000 votos, e divide pelo número de cadeiras legislativas. Temos 13 no município, né? Então, você tem 35.000 dividido por 13. Eu não vou fazer conta matemática, vamos dar um chute aqui, né? Precisa de 2.500 votos, né? Porque vai ter os votos válidos, os votos nulos. Então, pega os votos válidos, divide pelo número de vereadores, e aí esse é o número para fazer um vereador. Então, esse Partido da Caneta fazendo 5.000 votos, ele tendo sendo 2.800 os votos válidos, ele teria um único vereador, certo? E aí, sobrando, aí o partido que tiver a maior sobra vai ficar com a última cadeira. Então, provavelmente esse Partido da Caneta pode chegar até a fazer 2 vereadores, né? Porque ele tem um completo e talvez a maior sobra, certo? Então, entenda que não é o candidato que conquistou a cadeira legislativa, é o partido e a sigla. Então, mesmo que eu quisesse ser um vereador autônomo, dentro do nosso sistema, eu provavelmente não conseguiria me eleger, porque até hoje, nenhum candidato aqui no nosso município de Indaial conseguiu fazer sozinho a legenda suficiente para entrar. Então, assim, o vereador, ele, em teoria, ele tem que tem que ser acessível e, inclusive, muitos vereadores colocam isso como proposta de campanha. Você vai me encontrar na Câmara, eu estarei lá. Só que você tem que ver que o vereador realmente tem que estar presente nos bairros, né? Ele tem que ir em loco, né? Verificar, ele tem que fiscalizar uma obra. As obras não acontecem na Câmara, as obras acontecem pela cidade inteira. Então, assim, o vereador não necessariamente o vereador que fica na Câmara trabalha mais do que o vereador que não está na Câmara. Então, o vereador, em teoria, ele teria que estar presente no município, né? O vereador tem que ser acessível. A população quer um vereador, ele tem que estar acessível. Então, o assessor do vereador,
né, ele tem que cumprir 6 horas por dia. E esse assessor tem que estar presente. Eu brinco dizendo que o vereador não é vereador só 8 horas por dia, ou, né, o horário. Ele é vereador o tempo todo. Se à 1 da manhã alguém procurar o Alan com uma demanda emergente, eu vou ter que estar disponível, certo? Então, assim, um vereador é como se fosse um médico, né? Ele não tem hora, né? Ele não pode se defender dizendo, não, eu cumpri meu horário, certo? Então, assim, o vereador ele tem que estar acessível para a população o máximo, né, de tempo possível. Né? E também ele tem que estar presente, né? Não adianta ele ficar só na Câmara também. O vereador tem o papel ele tem que estar presente nas reuniões da Câmara, isso ninguém pode discutir, as reuniões é presença obrigatória do vereador, e fora isso, ele tem que cumprir a disponibilidade da população, e ele também tem a obrigação de estar presente nos bairros, né? E não só na Câmara de Vereadores. A questão do capital social, foram feitos estudos, né, de correlação. O que é correlação? As coisas têm dependência, né? Então, o crescimento econômico de determinadas regiões lá da Itália, o que influencia mais esse crescimento econômico? Aí surgiram várias hipóteses, né? A ciência é feita de hipóteses. Seria talvez pela quantidade de indústria? Seria talvez pelo emprego? Seria talvez pelo nível de instrução da população, da demografia? E aí surgiu uma questão do capital social. Estudaram vários temas e a maior correlação com o desenvolvimento foi encontrada no capital social. Então, assim, uma coisa que ninguém esperava. As cidades que possuíam maior capital social eram as mais desenvolvidas. As cidades que tinham menos capital social eram as menos desenvolvidas. E a correlação era a maior. Então, assim, a correlação seguia mais capital, mais desenvolvimento. Menos capital, menos desenvolvimento. Com uma fidelidade maior do que as outras hipóteses, né? E o que é esse bendito capital social? O capital social, ele é a minha confiança, o meu nível de cidadania, o meu nível o quanto que eu tenho de conhecimento de quem são meus vizinhos, né? O quanto, a proximidade que eu tenho com a comunidade. Então, tu imagina, eu vou te dar essa informação, que Indaial tem um dos maiores capitais sociais, não do Estado, mas desse país. Então, Indaial tem um grande capital social. As pessoas se conhecem, as pessoas têm correlação, as pessoas participam das comunidades, participam dos seus bairros, as pessoas têm um nível de entrosamento alto na nossa cidade. Hoje, claro, ela cresce cada vez e fica mais difícil o capital social. Mas a gente vive tempos áureos de capital social ainda. Então, a função de um vereador seria otimizar esse capital social. Então, tudo que ele consegue fazer com que as pessoas participem mais da comunidade, ações sociais. Então, o papel do vereador não é fazer obra social. Eu discordo, porque um dos papéis do vereador é otimizar esse capital social do município. E tudo que tu consiga fazer para isso, e eu vejo a obra social como um grande gatilho de aumento do capital social. As pessoas interagem. O comércio precisa de capital social, porque na hora que tu compra um pão, tu está pagando aquele pão. E tem alguns segundos que tu precisa da confiança de que o vendedor vai pegar o pão e vai te entregar o pão, porque tu já deu o dinheiro. Então, tu imagina que grandes negócios de fidúcia, de confiança, necessitam de capital social para um desenvolvimento maior. Então, você precisa de capital social para tudo na tua vida. Para todo negócio jurídico, você necessita de capital social, mesmo que mínimo. Né? E isso é que faz uma cidade ser desenvolvida segundo alguns estudos. Né?